Olá, queridos. Um bom dia para vocês que não almoçaram, um bom almoço para quem está almoçando e uma boa tarde para quem já almoçou. Já chegou aí meu grande amigo Silas Malafaia. Na verdade, sou mais admirador dele do que qualquer outra coisa, né? E eu queria dizer para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um dia da nossa Semana de Finanças. O pessoal vai chegando aí, coloca seu nome, me fale de onde você é, seu estado, sua cidade. Um beijo no coração de todos vocês. Eu estou muito feliz do nosso convidado de hoje, Paulo está aí. Sejam bem-vindos todos vocês, estão entrando, chegando, vão chegando. Que Deus abençoe muito vocês e coloque aí qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Projeto Vida, Volta Redonda, olha só. Que legal, que Deus abençoe. Januário, Minas Gerais, sua cidade, Santarém, Pará, igreja do meu grande amigo Pastor Eibe, da turma toda que está lá. Nova York, Naná, e aí Naná, tudo bem com você? Nova Canaã, do leste, gente de todo o Brasil, que Deus abençoe muito vocês. É um prazer poder estar com vocês. Bebedouro, São Paulo, Teresópolis, Rio de Janeiro. Coloca a sua cidade, seu país, sua cidade. Bahia, cidade de Ipiaú. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Salvador, Bahia. Nova Mutum, Mato Grosso. Miranda, Mato Grosso do Sul. Meu Deus, é o 6º dia hoje, nosso convidado especial. Eu já vou convidar, eu queria pedir que o pastor Silas Malafaia, com todo o carinho que nos atendeu, que me atendeu a esse pedido de estar nessa Semana das Finanças, me desse um oi aqui para mim já chamá-lo. Cruzeiro do Oeste, Pastor Paulo, Londres, Ribeirão Preto, olha só. Pastor Silas Malafaia, o senhor pode me dar um oi aí, só para mim chamar você? Que Deus abençoe vocês, queridos. Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa semana. Silas Malafaia está aqui. Vamos lá, transmitir. Pastor Silas Malafaia, nessa Semana das Finanças. Que Deus abençoe muito, muito vocês que vão estar participando. Olá, olá. Olá, pastor. Tudo bem, querido? Tudo bem. Pastorzão, prazer. O senhor atendeu o meu convite aí, né? Nós temos um grande amigo em comum, que é o Jabes. Eu sou apaixonado pelo Jabes e eu sei que o senhor é o melhor amigo dele e ele é o seu melhor amigo, né? De muitos anos. A gente já se conhece, conversamos acho que uma ou duas vezes. Eu queria desde já, humildemente dizer que eu sou seu fã, cara. Você, para mim, é o cara. Você tem pagado um preço altíssimo, altíssimo. Eu fico, às vezes, olhando para você e falo, cara, esse cara é muito corajoso, velho. É fora da casinha, né? Eu falo para minha esposa, o Silas, ele não é normal, ele é fora da casinha. Aí minha mulher fala assim, você é uma tentativa de Silas, né? Então, eu queria dizer, pastor, assim, a princípio, muito obrigado por atender o meu convite, né, de estar nessa live. Nós nos falamos, acho que 2 vezes, e conversamos logo no início da pandemia. O senhor partilhou algumas dificuldades que o senhor estava. Eu queria que o senhor soubesse que eu sou intercessor da sua vida, eu oro muito por você. Você, para mim, hoje é um representante do meio evangélico no Brasil, é a figura que tem dado a cara para bater. E eu te admiro demais, porque eu, às vezes, fico olhando para você e imagino o preço alto que você paga por responder a esse chamado de Deus. E na conversa que nós tivemos, acho que há uns 4 meses atrás, por telefone, que nós nos falamos, e o senhor me contou da sua história, de quando Deus te deu um chamado, né? E que esse chamado incluiria tudo isso que o senhor está vivendo hoje. Mas eu queria te agradecer, né, por tudo que o senhor é, em nome do meio evangélico. O senhor é uma bênção para essa nação. Que Deus continue te abençoando, pastor. Amém. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com toda essa turma. Na verdade, todos nós, né, não eu, todos nós somos frutos de histórias. Verdade. Né? Não existe homem. Existe uma coisa na psicologia, e eu vou decifrar essa linguagem, chamado que nós somos uma identidade e não uma ipicidade. Isso é, você não é você
o tempo todo você mesmo por você. Você é fruto de uma identidade social, né? O ser humano é o mais ignorante quando nasce, para se tornar o mais inteligente quando cresce. Isso é fruto das relações sociais. Na verdade, o que eu sou é um espelho do meu pai. É que meu pai não viveu nessa era da internet, nessa era nossa. Mas se meu pai fosse hoje, só para você ter uma ideia, meu pai, um cara muito, muito mais capaz do que eu, com uma retórica muito mais afiada do que a minha, com um nível de conhecimento muito maior do que o meu. Se meu pai tivesse hoje, meu irmão, eu sou colezinha de chá em relação ao meu saudoso pai, pastor Gilberto Malafaia. Foi ele que, desde criança, me ensinou a guardar textos da Bíblia, desde 6 anos, e foi ele que me ensinou a ler jornal. Sentava comigo e me dizia como é que se lia jornal, como é que você sabe de uma notícia, não pela manchete. Geralmente, no meio de uma reportagem, é que você começa a descobrir a verdade da notícia. Seu pai já estava te preparando para esse momento, esse ministério que você tem hoje. Que coisa. Então, eu creio nisso que você acabou de falar, né? Eu leio jornal há mais de 50 anos. Então, eu tenho uma noção sobre política nacional, política internacional, guerras de Israel. Eu conheço esse troço todo, sabe? Porque foi meu pai, sabe? O Espírito Santo. E quando eu era garoto, eu tinha bronca de guardar texto da Bíblia, porque meu pai era dose com esse negócio, sabe? Era dose mesmo de leão. Repete o texto, mas depois, não é que você, quando criança, adquire, né, um conhecimento e um hábito, né, nessa fase de maturação do cérebro para a área do aprendizado, você vai desenvolver isso para o resto da vida. E eu agradeço a Deus, né, pelo lar. Eu tive um pai e uma mãe educadores seculares e educadores cristãos de alto nível, de alta formação. Só para você ter uma ideia, meu pai estudava dicionário quando era jovem, quando tinha 16, 17, 18 anos, 2 a 3 horas por dia. Meu pai estudava dicionário. Meu pai tinha um português, eu sou um analfabeto. Meu pai tinha um português de altíssimo nível, uma retórica fantástica, sabe? E aí eu tive o privilégio de nascer nesse lar, de ter meu pai e minha mãe, e Deus, por sua bondade e misericórdia, tudo na vida tem um preço, mas tem um dado. Antes de você entrar no assunto que você quer, para eu poder dizer isso aqui, é muito importante. Tudo na vida tem um preço, mas tem um dado muito interessante. Se você está pagando um preço pela sua vocação, se você está pagando um preço por aquilo que você foi chamado, por aquilo que você faz que é do seu talento e aptidão, você paga esse preço tranquilissimamente, sabe? Sem problemas emocionais. Agora, se você está fazendo uma coisa que você não foi chamado, esse preço vai ser muito custoso. Sim. Esse preço vai causar dano. Sim. É isso que as pessoas têm que entender. Eu não tenho que imitar ninguém. Eu tenho que ser aquilo que eu fui chamado para ser, com talentos e aptidões que Deus deu a todo mundo. Então, eu durmo bem, não estou nem aí para crítica, para xingamento. Eu dou risada. Eu dou gargalhada. Isso não me diz nada. Isso é combustível, adrenalina para mim. Aí é que eu pego eles mesmo e arregaço. Vem, não tem argumento que eu conheço que são fracos. Olha, se saísse as entrevistas que eu dou para tudo que é jornalista, você não tem ideia, porque eu conheço a maldade. O jornalista brasileiro, ele quer fazer uma pergunta para induzir você a uma resposta. O que eu já dei de entrevista para jornalista que nunca saiu? Por que nunca saiu a matéria? Porque eles não conseguiram me levar porque eles queriam, para o jogo que eles queriam. Então, Deus me preparou e eu sei que não é por minha causa. Viu, Arão? Tudo que Deus faz com você, comigo e qualquer um, é por causa do reino dele. É verdade. Não é por nossa causa. É verdade. Eu li um texto de Davi, que esse texto me marcou. Quando Davi, depois de ter se fortalecido no trono, diz assim: entendeu Davi que o Senhor o fortalecera
por causa do seu povo. Davi teve o discernimento que ele era grande e poderoso, não por causa dele, mas por causa do reino, por causa do povo de Deus. Então, eu vejo tudo isso que está acontecendo comigo, é o reino. Eu tenho um monte de processo. E Deus botou um advogado do mais alto nível. Olha como é que Deus prepara. Um irmão, que é uma das 3 maiores bancas do Rio de Janeiro, um advogado top, 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 que me defende desde 2008 sem me cobrar R$1. Que coisa. Esse advogado, ele é crente, falou, não, esse é meu ministério. Esse advogado não pega causa nenhuma menor do que R$1 milhão. Não interessa. Nenhuma causa menor de R$1 milhão, passa para outro. Não tem tempo para isso, não. Isso é bobagem. Um cara, ele me defende em tudo. Agora, nesse momento, eu devo estar com 5 processos. Agora. E eu não estou nem aí. E vou derrubando os caras na justiça, vou travando e vamos embora com a ajuda de Deus e vamos embora. Mas vamos embora, é um prazer. Vamos para frente. Pastor, nós já conversamos, o senhor sabe um pouco da minha vida, e eu estou... Deus me levantou, eu sou empresário e sou pastor, presidente de uma igreja aqui no interior de São Paulo, debaixo da cobertura do pastor Danilo Figueira, e estou servindo a Deus aqui, e há mais ou menos uns 20 e poucos anos, né, Deus me chamou para ser um educador financeiro no meio evangélico. Eu tenho viajado o Brasil todo, passando nas igrejas, ensinando uma visão equilibrada de prosperidade, de educação financeira. Escrevi 13 livros, sendo que 9 são voltados para essa área. Então, eu estava meio afastado das lives, e esses dias, sexta-feira passada, eu pensei, vou fazer uma semana das finanças, já a semana que vem vou fazer mais uma, que está dando um resultado bem legal para abençoar as pessoas. Meu objetivo é abençoar as pessoas. E convidei algumas pessoas e via Jabes de Alencar, né? Eu podia ter ligado para o senhor já me deu liberdade, mas eu gosto de entrar pela porta, né? Eu conheci o senhor através do Jabes, e eu e o Jabes temos uma amizade muito linda. Aí ele falou, não, o Silas vai fazer com você. Aí o senhor me deu sim, eu fico feliz. Então, eu estou essa semana falando sobre finanças. E eu quero te fazer algumas perguntas, porque está sendo perguntas que eu estou lançando, não estou avisando ninguém as perguntas, né? Segunda foi o Marciano, que é o pastor presidente lá do Ministério do Luciano Subirá, que você conhece, o pastor Marciano. Sim. Na terça foi o Eduardo Reis, que você também conhece, o Marcelo Bigardi, lá da Bola de Neve, o Flávio Valvassoura na quinta, ontem o Luciano Subirá e hoje o senhor. Eu vou começar fazendo uma pergunta que eu não fiz para nenhum deles, mas o senhor é o cara para responder isso. Como o senhor vê o Brasil hoje financeiramente? Qual a tua ótica? Como o senhor enxerga o Brasil hoje? O Brasil antes de pandemia, no momento da pandemia, pós-pandemia, porque o senhor é o cara para me dar uma ótica disso. Eu sei que nós estamos diante de um quadro muito nebuloso, o que está para trás é mais tranquilo do senhor falar. Talvez o grande desafio é olhar o que está na frente, né? Mas o senhor é a pessoa, para mim, com mais condições de dar uma visão geral. Primeiro, a pergunta vai ser dividida em 2 formas. Primeiro, qual é a tua ótica do Brasil financeiramente? E qual a tua ótica da igreja evangélica financeiramente no Brasil? Bem, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, nós temos que entender que o presidente Bolsonaro, quando assumiu a presidência, pegou um país quebrado, com 12 milhões, 13 milhões de desempregados, um déficit monstruoso, estatais todas deficitárias por causa da roubalheira e da safadeza, certo? Então, ele pega um país com grave dificuldade financeira. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Todo governante justo, de caráter, que tem coração para abençoar o povo, que não é soberbo e que reconhece a soberania de Deus, esse governante, não quero saber o nome dele, quem é, não estou falando de igreja evangélica, estou falando de princípio de Deus para os governantes. Esse governante vai ter a mão de Deus sobre ele. Pode ter certeza disso, que, meu filho, isso aqui é princípio, então não tem conversa. O que aconteceu com o Brasil? Ele pega isso e vem. Aí, a primeira coisa que ninguém acreditava, e eu acompanho, como eu digo, eu leio tudo, todo dia, a imprensa debochava que o presidente não tinha 100 deputados. 100, 100.
ele aprova a reforma da Previdência. Tá? Que Lula, Fernando Henrique, nem Lula no auge da popularidade, ninguém conseguiu aprovar esse negócio. Ele consegue armar uma equipe, e que ninguém consegue arrumar uma coisa 100% fantástica, mas ele consegue arrumar uma equipe de caras, na maioria deles, idealistas. Isso é, caras que querem ver o Brasil desenvolver, o Brasil crescer. Pega um expert em economia, tá? Reconhecido mundialmente, né? Que é o ministro da Economia, né? Pega um cara para infraestrutura que também é um gênio, de alta formação, que ama o Brasil. Deus abençoa esse cara nisso. Aí o Brasil começa a bater recordes nas bolsas. Né? Na bolsa, a bater recorde. Né? Porque começa, à medida que você vai mexendo, né, nas infraestruturas do país, e à medida que o governante dá exemplo de que ele não é envolvido, de que ele não rouba, de que ele não faz negociata, sabe? Então, o Brasil começa a caminhar, certo? Para a saída dessas coisas. Só para você ter uma ideia, as estatais que davam prejuízos e prejuízos, no primeiro ano do governo Bolsonaro, elas deram um lucro de 70 bi. Só um pequenino detalhe dessa história. Aí entra a pandemia, que a pandemia não é uma questão do Brasil. Essa imprensa vagabunda e bandida do Brasil quer dar uma ideia de como se a pandemia fosse uma coisa do Brasil. Só para as pessoas entenderem, quando você vai ver o número de mortos, você não pode ver por número absoluto. É proporcionalidade, número de mortos com população. Então, pasmem o que eu vou dizer aqui. É só fazer, eu fiz essa comparação, gravei um vídeo. O último vídeo eu mostrei. Sim. Você pode analisar isso aqui. Nos Estados Unidos, teve um pouco mais de mortes do que no Brasil, proporcionalmente. Tá? Proporcionalmente. A Itália teve um pouco mais de mortes do que o Brasil, proporcionalmente. A Espanha teve um pouco mais de mortes do que o Brasil, proporcionalmente. E a França, um pouco menos de morte, proporcionalmente. E com detalhe, tudo com saúde de primeiro mundo, e aqui, desde que eu sou criança, essa saúde esculhambada de corrupção, de maca em corredor. Então, o Brasil entra numa pandemia. Aí Bolsonaro faz uma coisa que a imprensa também não noticia. A maior transferência de renda do mundo. Você não viu essa notícia em lugar nenhum. Não. O Bolsonaro fez a maior, por renda per capita, na pandemia, a maior transferência de renda do mundo, ajudando as pessoas mais pobres. Tá? Com isso, você tem um aumento do déficit público, porque você tem uma arrecadação baixa, tá certo? Você tem despesas da pandemia, ajuda a estados, porque o Supremo Tribunal Federal tirou do presidente o poder de governar a pandemia. Aí deu para os estados, fizeram lambança, roubalheira, safadeza, vai por aí afora. Mas quem tem que pagar a conta, porque tudo fechado, queda de ICMS, quem tem que pagar a conta? O presidente. Então, tanto é que o Congresso Nacional foi ampliando, não é, a questão do déficit público. Então, a nossa realidade hoje, nós temos um grande déficit público, mas tem uma coisa, meu irmão. Uma coisa, o Brasil é uma das maiores oportunidades em obras de infraestrutura que gera emprego e dinheiro. O Brasil é um país de recursos minerais fenomenais, que é o nosso país. Então, o que está acontecendo? Uma coisa simples que o presidente fez no Nordeste. Simples, que ninguém quis fazer. E que ele está implantando em todo o Nordeste. São as usinas, tá? De purificação de água, porque o subsolo é salobro. Sim. É uma coisa simples, custa 30, 40 mil reais uma usina dessa. Sim. Ele está implantando em todo o Brasil, fora a conclusão da obra do São Francisco. Já falta só agora um pedacinho pequeno que ele vai terminar. Está cortando o Brasil de norte a sul, leste, oeste. Ferrovias agora. Todas as estradas. O pão da esquerda no Nordeste foi arrancado da boca da esquerda. Então, qual é a perspectiva para o futuro?
A nossa perspectiva é que quando um governante tem exemplo, dá exemplo e está interessado na nação, meu amigo, primeiro nós que entendemos um pouquinho de mundo espiritual, tem uma mão de Deus. Eu tenho dito isso para ele, que eu falo com ele toda semana. Eu falo com ele, olha, se você quer a bênção de Deus, não permita que a soberba te domine. Reconheça Deus em tudo. Se você quer a bênção de Deus, teus inimigos não vai sobrar um, vai cair todo mundo. E estão caindo devagarzinho, um a um. Isso eu vim falando para ele. Falei, calma, calma, que não vai sobrar ninguém. Porque se um governante não é corrupto e tem compromisso com o povo, com a ética, com a justiça, não tem TSE, TSF, TS do raio que parta. Então, eu acredito que o Brasil, eu tenho dito desde que começou a pandemia, se pegar qualquer vídeo meu, eu termino sempre dizendo, vem um tempo de bênção e prosperidade para a nossa nação. Também então, acredito. Eu creio, tá? Porque o presidente é exemplo, porque eu estava vendo hoje no jornal, hoje, o FHC dando uma entrevista para um camarada na época, e aí isso não vem no destaque. Meu pai me ensinou a ler tudo. O destaque é sempre uma coisa contra o presidente. Mas lá dentro da entrevista, o FHC diz assim, não existe nenhuma notícia que esse governo está envolvido ou comprometido com corrupção. Tá? Palavras de FHC. O título da matéria é FHC vai apoiar alguém para derrotar Bolsonaro. Esse é o título. Mas eu aprendi a ler tudo lá no meio da entrevista, porque não interessa dar esse destaque, ele, que é inimigo do presidente, reconhece. O presidente disse uma coisa para mim que eu ri um bocado. Agora, uns 4 meses, 5 meses atrás, almoçando com ele falou isso assim para mim, Malafaia, eu estou ficando rico. Eu falei, que conversa é essa? Rapaz, olha só, olha o cara, aí deu uma gargalhada, olha só, ele tem aposentadoria, porque naquela época, com 8 anos, o deputado já tinha aposentadoria. Eu tenho aposentadoria de deputado, tenho salário de presidente, não pago nada, não pago comida, não pago lavar roupa, não pago nada. Então, eu estou com dinheiro no banco, vou comprar uma moto. Aí ele disse uma coisa para mim, você sabia que o presidente pode retirar no cartão corporativo, sem dar prestação de contas, 25 mil por mês, ele pode sacar, tá? E não precisa prestar conta, tá? O restante, ele tem que prestar conta. Ele falou, o cartão corporativo eu só uso em viagem internacional para pagar hotel. Você sabe quanto eu tirei desses 25 mil por mês desde que eu cheguei aqui? Eu falei, não. Ele falou, 0. Eu nunca tirei R$1 de algo que eu posso tirar, que é me dado, que é me assegurado, mas eu não preciso e eu tenho que dar exemplo. Então, querido, o Brasil vai dar certo por uma série de fatores. Primeiro, uma igreja, porque não é Bolsonaro. Bolsonaro representa a oração da igreja, podia ser João ou Manel. O que nós orávamos? Senhor, livra esse país da corrupção. Sim. Livra esse país desses homens que odeiam a tua igreja, que odeiam teus princípios, que odeiam a família. É a igreja. Esse cara representa a oração da igreja, não é ele. E eu disse para ele, a primeira vez que ele saiu, quando ele foi eleito domingo. A primeira vez que ele botou o pé na rua foi na terça-feira para ir na minha igreja agradecer. Foi a primeira vez que ele botou o pé na rua. Eu disse lá. E ele falou, você está falando a verdade. Eu falei, olha, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Aí eu falei para ele, as vis, aí eu falei, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém sente falta, para confundir as que são. Por isso que Deus te escolheu. Ele riu. Ele falou, é verdade. Então, Deus faz isso. Sim. Não, Deus pega um cara que ninguém acredita para que a glória seja de Deus e não do homem. Então, eu creio que se temos um governo honesto, um presidente que não é corrupto, tá? Se tem uma equipe
sabe, que ama o país, eu conheço vários deles, vida limpa, nós vamos sair disso. Amém. E o Amém. Brasil vai desfrutar de um tempo que nunca desfrutou na sua economia. Pode anotar aí, deixa que isso vai ficar gravado. A Amém. segunda pergunta que você me falou sobre a igreja. Aí eu vou dizer uma coisa para você. A culpa não é do povo. A culpa é quem tem o microfone na mão. Eu não tenho medo de falar nenhum assunto que está na Bíblia. Eu não tenho medo de falar de política. Eu não tenho medo de falar de finanças. Eu não tenho medo de falar de sexo, de relacionamento. Não tenho medo de nada. Está na Bíblia. Qual o significado do termo Bíblia? Uma pequena enciclopédia. Uma enciclopédia de livros pequenos. A Bíblia é uma enciclopédia. Então, o que aconteceu com muitos pastores nessa pandemia? E estão acontecendo, eu não falo isso com alegria, não falo isso, eu falo até com tristeza. Passando os maiores perrengues financeiros, sem poder cumprir compromissos, porque o povo não entendeu, não aprendeu. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não aprendeu a área de finanças que está na Bíblia. Não aprenderam. Então, a igreja está fechada. Pastores que não souberam usar, e até hoje não sabem usar, a tecnologia a favor do reino. Nunca se preocuparam com culto online. Nunca se preocuparam em botar na tela, aqui está as contas da igreja. Também nunca se preocuparam em dizer para onde vai o recurso e o que ele faz com o recurso. Então, a igreja evangélica brasileira não é pobre, não. Não é pobre, não. Vai me desculpar. Não. O que está faltando é ensino. Verdade. O que está faltando é instruir o povo. Ó, amanhã, o que eu tenho visto? Meu pai morreu com 95 anos e foi o primeiro Malafaia a se converter com 71 anos de crente. 73 anos de crente. Então, o que eu observo? Muita gente na igreja, porque o pastor é uma voz profética, o pastor é uma voz de ensino, nunca falou nada. Aí o cara cresce financeiramente, não sabe o que é dízimo, não sabe o poder da oferta, não sabe nada. Ele acha que ele conquistou aquilo pela sua inteligência. Então, ele despreza. O que eu tenho visto? Muita gente que conquistou poder financeiro na igreja não é dizimista fiel. Verdade. Não é ofertante liberal. Porque não aprenderam. Porque não é possível um país se desenvolver economicamente e a igreja ser Zé Ruela. Eu não acredito nisso. A minha igreja tem pobre. Amém. Eu os amo, não faço acepção. Minha igreja tem pobres, eu tenho igrejas em comunidades, mas eu tenho gente que Deus tem abençoado. E eu fiz esses caras entenderem que a riqueza, os recursos na mão de um crente tem uma tríplice função. Sim. Se não entenderem isso, meu irmão, aí, meu filho, vai fazer besteira. Número 1, quando Deus te dá bens, é para você usufruir. Sim. Deus dá bens para você usufruir. 2, você investir no reino. 3, você ajudar pessoas. Sim. Se você tiver na mente, no teu coração, isso, o meu recurso eu vou usufruir, mas eu também vou investir no reino. Eu também vou abençoar pessoas. Se tiver essa noção, nós vamos muito mais longe do que estamos. Na verdade, o que eu tenho visto, que eu falo com muitos pastores, é falta de conhecimento do povo. Porque muitos crentes têm posses e a arrecadação de muitas igrejas não estão equiparada à posse dos seus membros. Então tem alguma coisa errada. Com certeza. Eu vejo que durante muito tempo a igreja, né, há 20 anos atrás, quando eu comecei meu ministério nessa área, esse foi o chamado de Deus para mim. Porque eu olhava para a igreja, eu era pastor de uma igreja numa cidade pequena e aqui do lado de Ribeirão Preto. As pessoas, a grande maioria das pessoas que iam eram pessoas simples, muito pobres. E eu olhei para eles e disse, eu vou ensinar esse povo a ganhar dinheiro. Deus me deu uma graça desde novo, né? Eu sempre tive uma facilidade de ganhar dinheiro, uma facilidade muito maior de administrar finanças. Aí foi quando em 2004 nasceu o meu primeiro livro, Cadê a Vaca Gorda? Eu vou mandar um kit do meu livro, dos meus 13 para o senhor essa semana, tá? De presente. Esse foi meu primeiro livro. O nome do livro é Cadê a Vaca Gorda? Como cuidar melhor do seu dinheiro. Aqui eu ensino princípios de administração, como guardar, como poupar. Pastor,
fazem 36 anos. Eu estou com 56 anos. Com 20 anos de idade, lendo o texto de Gênesis, de José revelando o sonho de Moisés, e que ele orienta o rei Faraó, José, revelando o sonho de Faraó, e ele disse: nós vamos guardar a quinta parte nos 7 anos de vacas gordas para atravessar e enriquecer nos 7 anos de vacas magras. Com 20 anos de idade, pastor, eu me lembro como se fosse hoje, eu ajoelhei na sala da minha casa, pus as 2 mãos na Bíblia e disse: a partir de hoje eu vou começar a guardar 20% de tudo que eu ganhar. Eu era uma pessoa muito pobre. Fazem 36 anos, pastor, que eu comecei a guardar a quinta parte. E isso foi me prosperando. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu comecei a viver com a quinta parte e sobrar 80%. E aqui começam meus ensinos na área de finanças. Eu tenho feito isso. Eu vi o quanto a igreja brasileira estava muito focada e Deus, cara, quando nós ofertamos, eu sou um dizimista, sou ofertante, fiel. E quando nós servimos a Deus, não, na minha igreja, eu sou a pessoa que mais invisto financeiramente. Há anos, eu sou o maior dizimista da minha igreja, sou o maior ofertante da minha igreja. Então, eu sou um doador compulsivo no reino de Deus, assim, generoso mesmo. Mas eu olhava e via a igreja sempre falando de dar, mas não ensina esse povo a administrar. Então, o senhor disse que o erro está nos microfones. É uma verdade, nós, os pastores, precisamos ter essa responsabilidade de levar o povo a aprender a lidar com o dinheiro. Porque se o povo está bem, a igreja vai estar bem. Então, isso é fantástico. Sabe, e vou dizer uma coisa que o diabo ele é sujo, você sabe. Sim. Você sabe o que colocou no coração de muita gente a confusão sobre o besterol da prosperidade. Sim. E a teologia da prosperidade está na Bíblia. Bíblica. Então, correto. Alguns, porque existe uma coisa, a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. Sim. E Jesus falou: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não é ao diabo, não. Sim. O que quer roubar o coração do homem é o dinheiro. Então, o dinheiro é uma coisa muito séria. Ele tem poder de Deus. É Jesus que falou. O que acontece? Mesquinhos e miseráveis no nosso meio, essa conversa fiada para atacar o movimento pentecostal, usaram isso. Teologia de prosperidade, teologia de... Não. Tem o besterol de prosperidade. Sim. Então não vai ficar rico. Se você não tem dinheiro porque não tem fé, isso aí é besterol. Sim. Agora, a Bíblia, ela fala em prosperidade. Sim. E aqui, como é que você pode rasgar algo que está na Bíblia? Como é que você pode desprezar o que está na Bíblia? Então, existe o besterol e a teologia. Sim. E aí é que as pessoas não sabem diferenciar e entram nessa conversa daqueles que são miseráveis, não são liberais, dão dízimo como por obrigação, não por prazer, tá? É o máximo que eles fazem. E aí querem atacar, porque você sabe que o sucesso e a prática do outro incomoda o miserável. É verdade. Então, ele fica indignado de ver a liberalidade. E, meu irmão, nessa época de pandemia, eu inaugurei 3 igrejas. Que legal. Na pandemia, eu inaugurei 3 igrejas. Não inaugurei 4, porque tem uma cidade, Cataguases, que está fechada, a igreja está pronta para me inaugurar. Tá? E eu estou com mais 4 obras em andamento. Tá? Estou com mais 4 obras, mais 4 igrejas. Mas por que isso? Porque o povo da igreja, que eu sou pastor, entendeu biblicamente o segredo de ser liberal, Amém. De investir no reino, e não cair nessa conversa desses caras que são hipócritas. Eu estou aproveitando aqui para dizer. Pode falar. Não vou dar nome aqui. Algum desses hipócritas que gostam de meter o pau em prosperidade, nenhum deles fez voto de São Francisco. É verdade. Nenhum deles moram em comunidade. Tudo classe média alta. Tem carro importado e mora em casa. Hipócritas, bandidos que enganam o povo. Tá? Hipócritas. Então, eu tenho pena que o nosso povo é enganado por esses caras. Sim. Sabe?
que eles não vivem como pobres, classe média alta, e querem combater você ensinar, não é tomar dinheiro. Né? Vamos fazer aqui uma para tomar, pegar o emocional do povo. Não. É ensinar biblicamente a importância de contribuir e, quando Deus colocou o ser humano na Terra, dois propósitos para todo ser humano. Ele disse, olha, vocês foram colocados para lavrar e cuidar. Ser produtivo. Sim. E não desperdiçar. É verdade. Princípio de Deus na criação de Gênesis 2,15. Deus coloca o homem na terra para ser produtivo e não desperdiçar. Amém. Vocês vão lavrar e cuidar. Não jogar fora, não estragar. Está baseado exatamente no que você está falando aí. Amém. Ontem eu estava na live com o Luciano Subirá, eu sei que vocês são muito amigão. Amigos. O Luciano é um fantástico. E aí eu fiz uma pergunta para ele, quero ouvir o senhor também. Nós estamos diante aí, no meio evangélico, de uma onda, eu classifiquei eles como a turma do antissistema, né? Então eles descem a boca no sistema. Lógico, pastor, todo sistema tem suas falhas, né? Em todo sistema, inclusive, eu não estou dizendo que o céu teve falha. Todo sistema tem seus problemas. O diabo se levantou contra Deus no céu. Então, todo lugar tem todo o sistema. Mas nós temos uma turma aí, uma geração aí, descendo a boca em dízimo, descendo a boca em oferta, falando mal de dízimo e oferta. É um antissistema, né? E usando essa ideia de que, não, nós estamos na época da graça, eu não estou mais na lei. É quase que uma graça isenta de compromisso, né? A graça afrouxou, vale tudo. E nós temos, então, muita gente descendo. Não, eu não dizimo porque eu estou na graça, eu não estou na lei e tal. Eu queria te ouvir sobre isso, pastor. Deixa eu te falar. Existe a graça de Deus, a graça legalista, que não é graça, certo, e a graça leviana, que também não é graça. Anota aí, pessoal, as 3 graças aí. Tá? Eles estão confundindo. Só tem uma graça, que é a de Deus. O resto, eu estou usando o nome, mas, segundo o que eles defendem, existe uma graça legalista, que é querer exigir do povo mais do que Deus. Sim. Lamentavelmente, a minha denominação perdeu muito por causa de legalismo, né? Impor a crentes aquilo que a Bíblia não impõe. E tem a graça leviana. Agora, esses caras, eu estou vendo eles aqui, né? Porque o ser humano tem uma coisa chamada imaginação. A capacidade de criar imagens na sua mente. E eu estou vendo a cara deles aqui. Rapaz, nenhum deles vive como pobre. Nenhum deles abdicaram de uma vida confortável. São covardes. São covardes. Primeiro, Jesus, no Evangelho de Mateus, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Que conversa é essa? Que graça leviana é essa? Que graça sem compromisso com palavra é essa? Que graça é essa que vale tudo? Que graça é essa que quebra e solapa os fundamentos do Evangelho? Sim. Isso não é graça, isso é heresia. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 4,1. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Agora ele vai dizer 2 coisas. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vamos analisar essas 2 coisas. Certo. O que são espíritos enganadores? Aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, né, que Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, espíritos enganadores. Parece que é de Deus, parece que é graça, parece que é evangelho, mas não é. Verdade. É espírito de engano. Sim. Lá no fundo, tem vida promíscua, tem vida de pecado, passa a mão em cima de adultério, de prostituição, de homossexualismo, vai para aí afora. Tá? Então, espíritos enganadores. Agora a coisa vai piorar. Doutrinas de demônios. Teologia distorcida. Sim. Olha aqui é que é o maior perigo. Teologia distorcida. Então, isso é sinais dos fins dos tempos. Tá? Isso é sinais. Aí muita gente abandona a fé
Porque eu pergunto, para que eu vou estar na igreja? Para que a igreja? Se é uma graça de vale tudo, por que eu vou à igreja? Eu não preciso da igreja. Eu não preciso do corpo. Aí eu vou quebrando tudo que é princípio do evangelho. Né? Membro fora do corpo, essa linguagem que a Bíblia usa, né, das coisas da vida para a gente entender, comparando a igreja é corpo, o corpo é um conjunto de membros interdependentes, os membros só sobrevivem ligados um ao outro. Então, eu não preciso da igreja, aí ele sai do corpo, vai morrer. Então, esses ensinos perniciosos, eu tinha um professor no seminário, era engraçado, um pastor muito experiente, dizia assim: meus filhos, em cada 12, um é traíra. Se Jesus, em 12, teve um traíra, imagina a gente. Então, o que você falou, apontar erros do sistema, sabe? Primeiro, nós não estamos no céu. Nós estamos no processo de santificação para entrarmos no estado de santidade. Aqui é processo. Tá? A igreja, eu disse uma vez para uma pessoa que veio para mim reclamar: eu tive na igreja tal, o pastor é isso, eu tive na igreja tal, o pastor é aquilo, eu tive na outra, não sei o quê, eu vim para cá porque o senhor é isso, o senhor é aquilo. Eu falei: querido, deixa eu falar uma coisa. Você sabe quando é que a igreja passou a ter defeito? Aí ele olhou para mim assim: eu não estou entendendo, eu vou repetir. Você sabe quando é que a igreja passou a ter defeito? Não. O dia que eu e você chegamos nela. Porque se não chegasse essa cambada de pecador miserável que somos nós, a igreja era perfeita. A igreja é um hospital de Deus. Lógico. Vai ter heresia, importa que hajam heresias, para os que são fiéis se manifestem. Vai ter apostasia, vai ter espírito de engano, vai ter queda, vai ter escândalo, vai ter tudo. Isso é um processo. Sim. Agora, eles escondem, aí eu aprendi na psicologia. Quando eu vejo um camarada atacando aquilo mesmo que ele participa o tempo todo, na verdade, ele quer esconder alguma deficiência dele. Na verdade, ele quer botar uma cortina de fumaça para esconder uma deficiência sua. Então, vamos atacar os outros para ninguém ver a minha. Essa que é a verdade, é isso que nós estamos vivendo. Agora, olha, eu digo só isso aqui eu digo isso aqui. Cuidado, você que está nos acompanhando aqui, cuidado ao você falar da Igreja de Cristo. Verdade. Não mexa com a noiva de ninguém. Imagina mexer com a noiva de Jesus. Eu nunca vi ninguém se dar bem falando mal da igreja. É verdade. A igreja é vencedora, a igreja não está falida porcaria nenhuma. A igreja é triunfante. Amém. A igreja é vencedora, com perseguição, sem perseguição, com escassez econômica. Nós interferimos nas circunstâncias pelo poder do evangelho. Amém. Então, Amém. Guarde a sua boca de falar da igreja, porque você vai correr sério risco de mexer com a noiva de Jesus. Amém. Pastor, duas perguntas. Talvez até você vai responder, talvez responda as duas numa só pancada. Mas duas perguntas que eu fiz para todos os meus convidados. Com a idade que o senhor tem hoje, com a sua experiência, o cara que o senhor é hoje, né? Que eu já falei desde o início, vocês estão na live aí, eu sou fã desse cara que está na minha tela aí, né? Sou fã, mas fã mesmo. O senhor, para mim, é o cara. Eu tenho orado pela sua vida. Obrigado. Oro por todos os dias, coberto a sua vida, te acompanho, te sigo. O senhor é um grande homem de Deus, grande homem de Deus. Com toda a sua experiência, para a gente poder ajudar essa galera que está nos ouvindo aí. Estou aqui nessa semana financeira, inclusive quero dizer para vocês que a semana que vem vocês me dão a honra humildemente, eu peço a vocês que seguem o pastor Silas Malafaia, que siga aqui o Arão Henrique Xavier, né? Me siga, me ajuda aí. Semana que vem eu já continuarei mais uma semana das finanças, com vários convidados. Semana que vem, convidados fantásticos que vão abençoar demais sua vida, como está sendo hoje. Pastor, eu vou te fazer uma pergunta dupla. Se o senhor pudesse voltar lá atrás, a gente não pode, mas a gente gosta dessas coisas. Né? Com a experiência que o senhor tem hoje, com a tua maturidade, financeiramente, a sua vida pessoal, financeiramente,
o que o senhor diria para as pessoas? Não façam. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. E o que o senhor acredita? Eu deveria ter feito isso, eu não fiz. Se eu tivesse feito, eu estaria melhor. Bem, número 1, o ser humano que pensa que tudo que ele fez é bom e correto, é um ser humano muito ignorante e soberbo. Meu Deus. Porque se você não aprender com a vida, com a história e com a experiência, meu amigo, vai me desculpar, não sei quem você é. Então, vamos lá. O que é que eu fiz que eu não faria? Eu vivi em risco, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Você pode passar algum risco. Viver em risco muito tempo pode dar desastre. Essa aqui, tá? Essa aqui é uma coisa que eu fiz. Meu irmão, eu fui muito louco, meu irmão, em correr risco financeiro. Mas muito, sabe? Muito. E por causa disso... Eu tinha quase certeza. Mas, eu tinha quase certeza, pastor, dessa sua resposta. E vendo o seu jeitão humilde de ser muitas vezes, porque as pessoas... Eu percebo que as pessoas não te entendem às vezes. As pessoas confundem a sua intensidade de ser com quem você é. São coisas completamente distintas. Mas o senhor, do mesmo jeito que o senhor é aquele cara intenso, o senhor, eu sempre soube que o senhor tinha essa humildade. Sempre soube disso. Eu tinha certeza, eu falei, eu acho que ele vai me responder isso. Eu acho que eu bati no risco muito tempo da minha vida. Rapaz, você é muito doido. E risco financeiro, tanto da minha vida pessoal como do meu ministério. Esse povo não tem ideia. Eu jamais voltaria para fazer isso. E sabe qual foi o resultado disso? Pressionei muito minha esposa. Entendi. Minha esposa foi... Porque eu tô no... Você que está dirigindo é uma coisa, quem está do lado é outra. Quem está dirigindo em alta velocidade tem a segurança dele no volante. Mas o que está do lado está com medo de bater e capotar. Então, essa foi uma, tá? Um erro meu crasso. Segundo, uma coisa que eu não faria e que eu fiz várias. Ser fiador de gente que eu não conhecia. Ah, meu Senhor da glória! Ser fiador de gente só porque é família e eu sabia que o cara era enrolado e eu ia me ferrar. Esse eu não faria nunca mais, irmão. Só uma dessa, para um membro da minha família, só para ter uma ideia, que eu assinei um documento para ajudar o cara, eu passei 2 anos da minha vida pregando igual um maluco, que eu era evangelista, não era pastor. Eu cheguei a pregar 90 vezes em 70 dias. Meu Deus. Só para pagar a conta dos outros. Só para ter uma ideia aqui da brincadeira. E outra, tá na Bíblia. Se você ficar por fiador, fica no lugar... Tá na Bíblia, eu não obedeci a Bíblia, só isso. Eu não obedeci o que Paulo falou, de você se acomodar. Paulo não está dizendo que você não deve ter projetos, né? Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Isso é, viva no dentro da tua capacidade. Não queira uma coisa que a tua capacidade não vai permitir. Então, eu transgredi princípios e recebi recompensa. Essas duas, irmão, nunca mais eu faria. Entre outras. Você pediu 2, mas tem outra. É as 2. Pode tem falar mais. se tem outra. Mais. E tem coisa... faria? Hã? E tem coisa que eu faria? Me submeter a uma autoridade espiritual. Isso aqui é uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Eu nunca olhei para o meu pastor. Escuta essa. Eu, famoso no Brasil na televisão, com um programa internacional dublado em inglês para mais de 120 nações do mundo, meu ministério movimentava 10 vezes a renda da igreja que eu era afiliado.
10 vezes mais. Eu nunca olhei o meu pastor como igual, olhando para baixo. Eu só levo meu pastor de baixo para cima. Eu nunca olhei meu pastor como igual ao meu. Era um homem humilde, um homem simples, mas era a autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu estou vendo hoje uma história moderna de mentor. Deixa eu falar uma coisa. Você pode ter mentor digital, mentor financeiro, um cara jovem, né? Entende de finanças e tem exemplo de riqueza. Mentor espiritual tem que ter história. Amém. Quem é o cara que você submete à autoridade Amém. dele? Amém. Isso eu voltaria a falar. Isso foi um dos maiores segredos. Eu fui, na minha orelha. Amém. Rapaz, larga isso aí, cara. Você tem ministério próprio. Se tu abrir a tua igreja, tu vai arrebentar. Tu fica aí preso. E o Espírito Santo dizia para mim, o que eu estou fazendo com você é te treinando. Amém. Fique submisso a essa autoridade. Amém. Amém. Tá? Então, eu voltaria a fazer isso. O que é que eu voltaria a fazer se eu fosse lá atrás? Casar com a mesma mulher. Que bom. Eu casaria de novo com a minha esposa. Essas duas coisas você pode ter certeza que eu faria tranquilo, tranquilo, tranquilo de novo. Amém. Que bom te ouvir, pastor. E assim, só humildade, sabe, de partilhar isso, de falar, olha, eu não faria isso, né? Se eu soubesse, eu tinha te mandado de presente o Vaca Gorda 20 anos atrás. Rapaz, por causa dessa minha loucura de viver no risco, eu deixei minha esposa doente. Poxa. Minha esposa adoeceu por causa dessa loucura minha de viver em risco o tempo todo igual um maluco. E quando eu tinha 29 anos, eu estava pregando numa igreja em Fortaleza. No meio da pregação, eu tonteei e saiu um jato de sangue do meu nariz que melou o púlpito. Minha pressão, que era 12 por 8, 12 por 8, foi a 20 por 11. Por um triz. Eu não tive um aneurisma, sabe? Uma tralha dessa, de tanta pressão que eu vivia, financeira. Tanta pressão. E acabei adoecendo minha mulher. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós não podemos, Arão, nós não podemos vir aqui contar vantagem. A gente é ser humano. Sabe o que eu digo para os membros da igreja que eu sou pastor? Amém. Se você conviver comigo 30 dias, direto, dormindo na minha casa, saindo comigo, você vai descobrir duas coisas. A primeira, que eu tenho falhas que você não tem. A outra, que você tem falhas que eu não tenho. Essas duas coisas vão ser descobertas. Nós não estamos aqui para passar a imagem de super-homem, não. Amém. Que benção. Eu tenho falhas, tem limitações. Amém. E careço da graça de Deus e tem que orar para Deus me ajudar. Essa que é a verdade. Amém. Pô, pastor, que maravilhoso. Passei a ser mais fã seu depois disso aí. Muito bom. Perfeito isso. Eu queria aproveitar vocês que estão aí na live, né? Eu também teria aqui um monte de coisa para dizer que se eu pudesse voltar, eu não faria. Não faria. Uma delas é a segunda que o pastor Silas disse. Emprestar, ser fiador, sem ter critérios muito bem feitos. Eu queria aproveitar isso, eu queria dizer, eu tenho 13 livros, sendo que 9 deles são voltados à área financeira. Pastor, Cadê a Vaca Gorda? Eu escrevi o Cadê a Vaca Gorda Kids, é o único livro de educação financeira para crianças no Brasil. Que bacana! E já ensinando as crianças, eu vou mandar um para o senhor, dá para suas netas aí. Ensinando as crianças a como administrar, o que é banco, o que é crédito, o que é débito, o que é oferta, como poupar, como guardar. Maravilhoso. Esse livro meu, Como Sair das Dívidas. Eu dou 13 passos de como sair das dívidas. Esse livro meu, 21 dias para mudar sua vida financeira. São tarefas que você vai fazendo. E tantos outros livros meus sobre vida financeira. Vocês estão aí, que a grande maioria, né, eu não tenho problema, humildemente dizendo também, que a grande maioria das pessoas que estão na live aqui são seus seguidores, que eu peço com muito carinho que vocês passem a me seguir também, tá bom? Eu acredito que eu tenho bastante para oferecer para vocês, tá? De verdade. Pastor, depois eu quero te abençoar com algo.
eu tenho feito meus congressos, meus seminários online para as maiores igrejas do Brasil nos últimos... Eu transformei tudo para o online, tá? Então, eu quero abençoar você e a sua igreja com um congresso desses, tá? Abençoar mesmo. Eu quero semear esse congresso na vida de vocês, para o seu povo. Assim que o senhor achar uma data interessante, a gente vai se falando, eu quero semear isso. Quero abençoar um pouco daquilo que Deus tem me dado. Eu tenho sido um educador financeiro nessa área, com a visão do reino. Eu sou um empresário, graças a Deus, eu nunca quebrei na vida, sou bem sucedido. Deus me deu uma graça nessa área. Você nunca quebrou? Eu quebrei 6 vezes. E sabe por que eu quebrei? Sabe por que eu quebrei? Sim. Não foi o diabo. Não, diabo não. Sabe por que eu quebrei? Fiz coisas sem ter conhecimento. Fiz coisa na emoção. Sim. Fiz coisa ouvindo gente errada. Fiz coisa que eu não estava preparado para fazer. E fiz coisa que eu não fui vocacionado para fazer. Agora, não vivi, ai, tá vendo? Eu quebrei. Ah, Deus não olhou para mim. Tirei lições Amém. de tudo isso para chegar aqui hoje. Amém. Eu quebrei 6 vezes só. Então, rapaz, eu acabei não passando por isso, né? Há anos, acho que... Mas são chamados, né, pastor? Claro! Tinha um chamado para mim nessa área. Então, lá atrás, como ele te preparou, lá desde pequeno, Deus foi me preparando. Então, se não quebrei, pensa num cara. O Jabes, ele fala, você foi o anjo da guarda da minha vida, acho que ele já te falou isso, né? Então, eu quero servir o Senhor, quero servir seu ministério naquilo que eu puder, tá bom? Amém. O Senhor já tem me servido tanto, pastor, o Senhor não tem noção tanto que teu ministério me influencia até hoje, me influenciou e me influencia até hoje. Eu sou grato a Deus pela sua vida. E se eu puder, eu quero retribuir um pouco para você daquilo que Deus deu, viu? Amém. E vai ser um prazer, vai ser um prazer. Vocês que estão na live aí, se vocês quiserem, na biografia do meu Instagram, eu hoje coloquei alguns kits promocionais que você pode adquirir. Os 13 livros você pode adquirir, pagar até em 4 vezes. Se você achar interessante, o propósito da live não é vender, tá bom? É abençoar a sua vida, mas se você entender que vai ser legal, pegar os livros, comprar os livros, é só entrar no meu history, tem lá o arrasta aqui, algumas opções para você comprar, tá bom? E também tem na biografia, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na biografia do meu Insta, assim que eu terminar essa live, um link que vai mandar você direto, vocês estão na live, vai mandar você direto para as... Eu tenho planilhas de finanças anuais que eu dou gratuitamente, tanto para quem usa iOS ou Android, tá? Você baixa, feitas no Excel, gratuitamente para você ter e ter uma vida abençoada. É a que eu uso até hoje, tá? Então você pode baixar. Daqui a pouco eu vou colocar lá, você entra e baixa essas planilhas para controles financeiros mensal e anual, tá? Pastor, o senhor gostaria de falar ou divulgar algo que o senhor está fazendo por esses dias, algum projeto que o senhor está fazendo, para que as pessoas também que me seguem possam ouvir, tá te acompanhando? Tem algum livro do senhor? Eu peço só, me siga a nível de Instagram, de Facebook ou de Twitter. Acompanhe os vídeos que eu estou fazendo, porque Deus me deu, né, uma condição de discutir qualquer situação, qualquer história política. Deus me preparou para isso. Nós temos 1 minuto, viu, pastor? Me acompanhe. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe você, sua vida, seu ministério, que faça prosperar cada vez mais. Deus abençoe cada um, guarde você, livre dessa pandemia e que venham tempos de bênção e prosperidade para você e para sua família. Um abraço. Gente, tira uma foto nossa aí e posta no story aí que eu vou também repostar. Tira uma foto nossa aí. Obrigado. Deus abençoe vocês. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus, pastor. Pai.